Olha, um fato que marcou aqui o mês de agosto, a notícia que veio do litoral do estado, de 2 irmãos, meu Deus, as crianças aí, gente, alegres, brincando, e a informação de que esses meninos tinham sido internados com suspeita de envenenamento. Essa investigação avançou e saiu o laudo do Instituto de Criminalística confirmando de que foi dado veneno para esses 2 irmãos, o João Miguel e o Ulisses. Um deles terminou morrendo no hospital, o outro está há quase 2 meses na UTI. Nós vamos conversar com a repórter Gorete Santos agora. Ela está ao lado do perito-geral do estado do Piauí, o médico Antônio Nunes, nos trazendo as conclusões desse laudo. O que foi encontrado, Gorete? Identificou-se a substância que poderia ter atuado fatalmente na morte desse menino e provocando os danos à saúde do outro que está internado ainda? Sim, Tiago, já houve essa confirmação, viu? Houve a identificação do tipo de substância, é um veneno usado para matar insetos, muito semelhante aos efeitos do que a gente conhece como chumbinho. A gente vai conversar, portanto, agora com o doutor Antônio Nunes, trazendo a conclusão desse laudo, o que aponta e a importância também desse resultado para esse processo de investigação, doutor Antônio Nunes. Bom dia. Bom dia. Sem sombra de dúvidas, né? Foi um trabalho que começou ainda em Parnaíba, né? Quando se enviou material para cá de sangue e terminou aqui, onde foi feita a necrópsia daquele que infelizmente faleceu, né? E se encontrou uns grânulos no estômago, no meio da comida, né? Uns grânulos parecidos com esses de venenos, né? Meio pretos assim. Isso foi coletado, esse material de estômago, né? E no laboratório de toxicologia forense do IML, que começou a funcionar há bem pouco tempo, para se ver a importância de investimento, né, na estrutura do Estado. Foi feito exame pelos nossos farmacêuticos, né, para discriminar farmacêuticos, Zé Terceiro e Ilka Barros, né, no cromatógrafo gasoso, né, e mais no infravermelho. E a gente encontrou Terbufos, que é um inseticida, um pesticida, né, da classe dos organofosforados. E quando você junta isso, também se encontrou detametrina, mas esse era o que estava lá na casa dela, não foi encontrado no corpo. E esse inseticida, pesticida na verdade, ele tem sinais e sintomas quando a intoxicação por ele, semelhantes aos que descreveu para as crianças: diarreia, abalos musculares, insuficiência respiratória, não é? Salivação, aquela babação, convulsões, etc. Então, esse quadro clínico, tá? Com mais essa substância encontrada, fecha o diagnóstico de envenenamento por organofosforado. O potencial ofensivo dessas substâncias vai depender da quantidade ou não? Porque a gente viu, inclusive, uma das crianças, infelizmente, foi a óbito, a outra, 2 meses depois, permanece ainda na UTI, doutor? Depende de quantidade, sim, a quantidade é importante, né? Mas também é importante a superfície corpórea, o tamanho, o peso, né? É importante o tempo que se leva para socorrer. É importante a importância também de se conseguir fazer um tratamento, chegar a um hospital para fazer o tratamento adequado rapidamente. Então são muitas variáveis que levam a essa diferença entre a morte e a vida. Mas o fato são venenos que agem rápido, né? E se não tratado rápido, realmente vai morrer. Infelizmente, a gente não teve sucesso, né, a saúde com um deles, né, uma das crianças, a outra ainda está internada. Mas o potencial letal é muito grande. Ele é mais tóxico do que o chumbinho. Possíveis complicações neurológicas? Veja, você tem insuficiência respiratória, tá? Se você tem insuficiência respiratória, você tem baixo oxigênio. Se baixou o oxigênio, o cérebro sofre rapidamente. Normalmente, até 5 minutos ou um pouquinho mais, depende de cada pessoa, o cérebro com a baixa de oxigênio ele vai sofrer. Vai ter isquemia, vai ter área do cérebro que morre, outra vai ter que conseguir assumir aquela função. Então, assim, você pode ter diversas sequelas, tanto sensitivas como motoras, ou mesmo de cognição, de saber das coisas, etc. Isso a gente só vai saber com o tempo, para essa criança que escapou, né? E, além disso, né,
A gente tem que lembrar que o veneno também ele age diretamente dando convulsão, né, e outras situações. Na verdade, ele age no que a gente chama de nervo, digamos assim, para a gente poder se entender com a população. É região de placa motora, mas é nervo. Tá? Então ele afeta os nervos, com isso ele afeta tudo onde o nervo chega. Agora, o nervo chega onde? Em qualquer coisa, principalmente músculos, por isso que tem diarreia e insuficiência respiratória. Doutor Antônio Nunes, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui ao Notícia da Manhã, desse caso chocante, Tiago, que ocorreu na cidade de Parnaíba, nesse processo de investigação. A mulher foi presa, porque na verdade a história, né, de que essas crianças, elas costumavam pegar cajus na casa dessa senhora, e aí um certo dia ela teria dado uma sacola com as frutas para as crianças, depois de comerem, apresentaram esses sintomas, terminaram internadas e essa mulher está presa. Tiago. Tá certo, Gorete. Muito obrigado pelas informações. João Miguel da Silva, de 7 anos, é o que morreu, né? Não resistiu ao envenenamento. E o Ulisses Gabriel da Silva é o de 8, que continua internado aqui em Teresina, na UTI pediátrica, com um prognóstico muito difícil, de acordo com o que disse o doutor Nunes, dado o potencial nocivo desse pesticida que foi colocado num caju, gente. Eu vou trazer aqui para você, relembrar, resgatar essa história. As crianças estavam pegando fruta no quintal dessa mulher e ela, incomodada, ela ofereceu uma fruta envenenada para eles. Eles comeram achando que estavam recebendo um presente e tudo isso foi relatado e a polícia investigou. E aí eles terminaram consumindo essa substância que levou um à morte e o outro numa situação muito grave. Eu quero falar com o Darival Júnior, direto lá de Parnaíba. Ele conversou com o delegado que presidiu essa investigação, nos atualizando acerca do que conclui a polícia a partir dessa prova inequívoca de que houve um envenenamento. Uma prova, um laudo que vem lá do Instituto de Criminalística. Darival Júnior, o que é que a polícia diz? Pronto, Tiago. Muito bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no Notícia da Manhã. Só informando, completando informações, esse veneno foi encontrado lá na casa dela mesmo, lá no dia, e ainda tem o fato de um gato que estava morto lá no terreno também, que foi periciado, ainda deve sair ainda o resultado da perícia desse gato também, até para se checar as condições das mesmas situações dos meninos e do gato, que ainda é um indício a mais. E aí a Lucélia Maria da Conceição Silva, ela de 52 anos, vale lembrar, Tiago, que no dia em que ela foi presa, no dia lá do ocorrido, isso lá no mês de agosto ainda, queimaram a casa dela por completo. A casa dela ficou sozinha, ela morava sozinha na casa, e a casa dela foi incendiada, não sobrou nada nesse dia. Ela ainda se encontra, o delegado Williams Pinheiro, delegado regional aqui de Parnaíba, informou ontem à noite que ela ainda se encontra presa, e agora o indício são 2 crimes. Uma tentativa de homicídio contra o Ulisses, que continua aí no hospital, como vocês mesmos relataram aí, ainda lutando pela vida, e um homicídio qualificado ainda pelo uso de veneno, que foi do João Miguel da Silva, que morreu há 51 dias, morreu lá no dia 28 de agosto. Ou seja, ela continua presa e esse inquérito, essa peça, ela já está praticamente finalizada. Eu acredito, Tiago, que ainda falta, talvez, um incremento aí, talvez, desse gato, que seja... Mas desde que a prisão preventiva, e quando se fala prisão preventiva, é quando o juiz decreta esse tipo de prisão, quando se há todos os indícios de um crime. Então, ela fica presa, deve responder aí ainda, deve responder todo esse processo aí, na prisão, na penitenciária mista de Parnaíba. De fato, Tiago, só para uma última informação, é de que a família informou que o menino de 8 anos, que está internado ainda na UTI, lá desde o mês de agosto, ele tem respondido. O problema é porque os médicos informaram que afetou a coluna, ele apresenta um quadro de rigidez muito grave na coluna e não tem mobilidade. Mas ele ele acorda e consegue responder aos familiares com movimentos dos olhos. Tiago. Tá certo, Darival, e fica a nossa esperança, a nossa oração, a nossa torcida para que esse menino consiga se recuperar, a nossa solidariedade à família.